Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou René Moreno aqui do canal Peãocast. Hoje a gente vai falar com a Ana, que é nutricionista e também é atriz. Nós vamos falar sobre o tema alimentação e trabalho. Seja bem-vindo e bem-vinda. Se você gosta do meu conteúdo, apoie os nossos afiliados que estão ali na bio. Na Magazine Luiza você tem a Magazine Educar. Tudo que é comprado ali, todas as comissões tirando impostos, nós ajudamos. E também tem a vaquinha, que é um link de doações. Se você quiser, conheça ali o vídeo, tem o texto que fala sobre o projeto de educação. Com R$ 2,95 é possível ajudar uma criança todos os meses em escola pública na construção de um material paradidático. Seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, tudo que possa ajudar na sua vida pessoal e profissional. Estamos aqui trazendo e conectando pessoas, experiências e memórias. E hoje a gente recebe a Ana, que está chegando, e vamos conhecer um pouco dessa experiência, dessa nutricionista, que também é atriz, e vai trazer a sua experiência e o seu olhar sobre o mundo, né, do trabalho e da alimentação. E bora lá! Ela já está chegando, uma questão que está se conectando aqui. Participe com perguntas, lembrando que todas as perguntas, infelizmente, depois somem ao final. A Ana já chegou. Damião, estaremos semana que vem juntos. É isso aí. Vamos entender um pouquinho dessa rotina dessa atriz e também nutricionista. Olá, Ana. Olá, Seja tudo bem? bem-vinda. Eu acho que eu vou botar um fone para te acompanhar. Como eu te ouço bem. Então tá. Mas eu acho que para evitar de dar eco às vezes, vou colocar Você aqui um fala de que fone cidade, Ana? para facilitar esse processo. Eu sou perto de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. É São Leopoldo, a cidade. A cidade é São Leopoldo e é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, isso. Quanto que está a temperatura aí esses dias? Ah, e a última vez que eu vi tava 10. Mas eu não sei se Ah, aumentou ou diminuiu, eu não tô querendo afetar muito meu psicológico, então eu só tô aceitando colocando roupa. eu gostei dessa. Ana, seja bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho essa sua Obrigada. experiência, da onde você veio, onde você está e para onde pretende ir. Aonde que entrou a nutricionista nessa atriz, a atriz nessa profissional de nutrição, e a gente entra no tema alimentação e trabalho. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada eu pelo convite. Eu sempre morei aqui em São Leopoldo. Quer dizer, eu teve um tempo que eu morei no Rio, mas foi 4 meses, foi um tempo muito curto. É, com 9 anos de idade, eu percebi que eu queria ser atriz. Eu gostava muito de tudo, eu gostava da ideia de poder ser médica sem ser médica e poder ensinar e experimentar coisas novas. E os meus pais, eles tinham muito receio, porque é uma profissão difícil, ainda mais aqui na minha cidade, tipo, não tem nada. Então, o mais próximo seria Porto Alegre, que não é uma cidade longe, é 30 minutos daqui, ou então São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde tem o foco no Brasil. E ainda Sim. assim, é uma profissão difícil igual. Aí, pelos meus 18 anos, eu tinha que fazer uma graduação, porque é assim que funciona com os meus pais, tinha que fazer uma faculdade e eu não tinha noção do que fazer. E tudo que eu pensava em exercer, eles achavam que era uma péssima ideia. Eu decidi que eu ia fazer gastronomia, porque eu gostava de cozinhar. E eu pensei, vai ser isso. Me inscrevi, passei em primeiro lugar, comecei a fazer. Nos primeiros 30 minutos de aula, que era só a parte técnica, onde ela estava explicando o que que era gastronomia, como é que funcionava, eu fiquei, meu Deus, o que que eu fiz? Eu fiz o pior erro da minha vida. Eu odeio isso aqui. Eu gosto de cozinhar pra mim, não pra ficar vendendo, no máximo. Porque eu vendia comida na escola, mas era, tipo, quantidade muito pequena. Não se comparava. E daí eu falei, ok, ferrou, porque eu já paguei uma parte da mensalidade e a faculdade cobrava multa, eu ia perder um dinheirão. Aí eu saí desesperada pro intervalo, voltei. No que eu voltei, tinha uma professora de nutrição explicando o básico, como é que funciona a calorimetria e como é que funcionava ler rótulo. Eu fiquei, interessante, quero entender como é que isso funciona. E foi por pura curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa e eu fiquei, tipo, quero entender isso. Eu tinha passado por um transtorno alimentar também, na adolescência, então eu tava saindo desse processo. Até achei que seria um pouco estranho entrar em nutrição, mas acabou me fazendo muito bem e eu consegui lidar com essa parte junto. Então, além de atriz e nutricionista, você tem uma vertente empreendedora, porque você já vendia comida lá na escola. Eu vendia comida desde os 10 anos. Meu pai sempre fez sanduíche pra mim quando eu era criança.
Sim. E a maioria dos pais dos meus amiguinhos davam dinheiro para comprar no bar. E meu pai achava a alimentação do bar muito cheia de fritura, cheia de gordura, então ele fazia todo dia sanduíche para mim e pro meu irmão. E muitos colegas queriam sanduíche, então às vezes eu vendia para eles e não comia para eu ficar com dinheiro, porque se eu gastasse eu não ia ter lucro. Então eu falei, pai, vamos começar a vender comida, tem uma galera. Aí eu fazia uma lista de quem queria sanduíche pro outro dia. E teve uma vez que chegou a 25 pães e a minha turma tinha 30. Tinha gente que queria levar pão para casa. E daí meu pai começou a acordar mais cedo para vender. E eu ficava com lucro, meu pai não ganhava nada. Ele fazia mão de obra. Eu tava explorando meu pai. Ele comprava os ingredientes, fazia, eu vendia, ele não ganhava nada. Era tudo meu. E Que às vezes fantástica essa história. E daí, às vezes, eu tinha o meu sanduíche e tinha um que tinha esquecido de pedir no dia anterior. E eu falei, tudo bem, compra, tudo pelo empreendedorismo. E eu ficava sem comer, tudo pra eu conseguir lucrar mais. E daí, isso foi E por isso um tempo. aconteceu. E isso foi tipo assim, foi um acidente, né? Foi uma coisa que você percebeu que podia ser feito. Eu acho que isso é uma visão empreendedora, isso que é bacana, né? Não era algo programado e acabou fazendo, né? Sim, não durou tanto tempo, porque o meu pai que fazia o sanduíche, ele não estava conseguindo dar conta da quantidade, fazendo Sim, no sim. dia. Se eu soubesse hoje, eu ia dizer, pai, faz de um dia pro outro, a gente embala ali, deixa na geladeira, que eu sei que não vai alterar nada. Mas eu, com 10 anos de idade, não tinha noção que podia alterar ou não, então eu ia no esquema dele. Mas depois eu comecei a fazer bolo e vender bolo. Eu adoro vender doce. Vendi na faculdade também, quando eu precisava para pagar passagem e tudo mais. Então, com 10 anos de idade, eu já emprestava dinheiro para a família, porque com 8 eu ganhava. Minha avó começou a dar dinheiro no Natal pra gente, porque ela não sabia o que comprar. Então ela dava, só que Que era 100 delícia. reais. Para uma criança, 100 reais era muito dinheiro. É Então eu mega pegava. cena. Não. E eu falava, gente, eu não posso gastar esse dinheiro, eu não vou gastar com um brinquedo 100 reais. E daí eu pegava e guardava. E daí depois começaram a me dar no aniversário 50. E daí eu ia ganhando dinheiro, e daí eu juntava. Daí quando eu via, eu tinha uma boa grana, e daí tinha um familiar precisando. Eu emprestei, mas cobrei 10% de juros, que hoje eu descobri que é muito alto. Mas consegui, e era assim que eu ia lucrando. Só dos meus pais eu não cobrava juros, que eu ficava com dó. Mas do resto, cobrava juros de todo mundo. E você, essa sua é intuitivo da Ana, ou você tinha ali a orientação dos seus pais, ou de alguém, um tio, sei lá, que você via essa transação de dinheiro, tal, esse negócio e comércio, e você acabou se inspirando? Houve alguém que te inspirou? Olha, eu acredito que não. Eu acho que foi total intuitivo. Porque meus pais, com certeza, eu sei que não. Que eu sou a mão de vaca da casa, se deixar, eles gastam tudo. Eu tento controlar, já fiz cronograma dos gastos da família, ninguém me escutou, já tentei de tudo. Isso quando eu era adolescente ainda. É o Depois, santo da quando casa não faz milagre, né? não, ninguém me escuta, então eu só desisti. Mas eu não lembro de nenhum parente, de conviver com nenhum parente que fosse mão de vaca. Minha avó, que me dava dinheiro, era muito mão aberta. Minha outra avó, que também às vezes me dava uns trocos e que fazia comidinha, também era muito mão aberta. Eu não sei de onde é que veio esse instinto, nasceu comigo. Eu acredito que é porque eu sempre, desde pequena, tipo, se eu quisesse algo, eu sabia que a maioria das vezes eu ia ter que conquistar, porque meus pais não tinham muitas condições. A minha primeira câmera fui eu que comprei, a minha segunda também, o meu notebook. Então, claro que às vezes eles mesmos que me davam dinheiro por aniversário, alguma coisa, e outras vezes era porque eu tava vendendo comida, vendia uma roupa, alguma coisa do gênero, então fui crescendo, virei uma mercenária. Taurina, sou taurina. A Beta já matou ali, ó. Igualzinha. Não, eu já comecei a investir dinheiro ali pelos 20 anos, que foi quando começou a sobrar dinheiro. E esse ano eu entrei na Bolsa de Valores, porque não tava mais dando CDB. Fabuloso isso, gente. Que coisa. Eu vou contar um pedacinho da minha trajetória lá da infância, que tem a ver com você. A minha mãe me ensinou a fazer um brinquedo que andava sozinho, que era um carretel com linha, né? Eu sou Que caçula de família legal. de 11 filhos, então minha mãezinha tinha que inventar brinquedos, né? Fazer para as meninas, ela pegava um sabugo e fazia ali uma bonequinha, né? Para os meninos carrinho de puxar, e tal. Aí eu estudei 3 anos numa escola rural. Aí eu pegava aquele brinquedinho e levava, era uma criança, levava para a escola. E lá tinha os primos ricos na escola lá rural. E eles comiam um pãozinho francês. E eu sonhava comer pão francês. Aquele pãozinho, eu não sei na sua região como é o nome, né? Aqui a gente Mas chama de aí, cacetinho. isso, tem cacetinha, tem outras regiões, outros nomes, né?
Sei. Enfim, aí eu sonhava, minha mãe tinha, a gente descobre depois que hoje o pão natural, o pão caseiro é melhor que o francês, mas enfim. Aí eu chegava ali, brincava, aí o meu primo queria brincar com o meu brinquedo. Eu falava assim, eu te empresto, eu te dou, se você dá o seu lanche. Eu não troquei por dinheiro, mas eu fazia permuta, né? É ótimo. É que nem as blogueiras de hoje em dia. Fazendo isso. E aí, quando saía terceiro ano, a quarta série, você ia estudar na cidade. Aí eu chegava na cidade, eu saía muito cedo, 5:30 da manhã, eu pegava a Kombi né, do município para ir estudar. Então, chegava, tipo assim, com muita fome na cidade, né, na escola. Minha mãe fazia um pãozinho com mortandela, tal, pra gente comer lá na cidade. Só que tinha um moleque lá, que ele era gigante, gigante, ele roubava o lanche da gente. Ai, que maldade. Eu sempre vi isso em É, filme, mas eu nunca achei que fosse real. eu apanhava. Mas aí, quando eu tava com Tadinho. muita fome, eu apanhava comendo, assim, ó, porque não dava o lanche. Eu posso apanhar, mas não perderei minha comida. Não, porque muitas vezes eu era o conhecido como o corredor da escola, porque eu corria demais para comer o meu lanche. E às vezes ele me pegava, ele me batia e roubava o lanche. E às vezes ele me batia, mas eu estava comendo o lanche, então eu falava, deixa que bata, deixa eu comer. Estava com muita fome. Então, assim, essas coisas de escola que é muito legal, mas que coisa incrível. E depois disso, você comercializou alguma coisa? Você vendeu bolo, você fez outras coisas? O que mais você fez? Eu fiz, mas nunca com o intuito de, tipo, virar um negócio, alguma coisa do gênero. Foi sempre com a intenção de conseguir uma renda extra. Porque eu sempre gostei de cozinhar, Uhum. mas não. Até pela questão da gastronomia ali, que eu vi que, ok, gosto de cozinhar, mas não para ser algo, um propósito de vida. Então, eu fazia trufas, fazia cupcakes, fazia muffinzinhos também. Geralmente, e daí o pessoal até me zoava que eu fazia nutrição e eu não vendia coisas ditas como saudáveis. E eu Sim. falava, gente, primeiro que saudável é mais caro e nem sempre as pessoas vão querer comprar. E dois, o doce é popular, entendeu? E é tudo equilíbrio, tudo equilíbrio. Pode comer o doce Isso. agora e depois vai comendo outros alimentos mais saudáveis. É tudo a gente conseguir equilibrar, não tem problema. E daí foi o que eu Uma, conseguia dinheiro. Uma coisa que eu vejo o pessoal vendendo muito até hoje é trufa. Parece que dá lucro, né? Parece que é legal a margem de lucro da trufa. Dá lucro. Eu comprava um chocolate que já era fracionado porque eu não sabia temperar. Eu compro até hoje Sim. esse chocolate para usar em receitas aqui em casa porque ele é meio amargo. E mesmo ele tendo um percentual maior de gordura, ele é um chocolate muito bom para receitas e tudo mais. E para trufas também, ele quebra muito bem ali o excesso do doce do recheio. E eu, inclusive, estava fazendo trufa semana retrasada. Meu namorado estava de aniversário, daí eu decidi fazer doces. E faço, vou fazendo, só que agora é só interno, não vendo. Até pensei em começar a vender nessa época de quarentena, porque eu tô trabalhando menos, ficando tudo no online. E eu criei uma barra de chocolate caseira, assim, com os recheios diferentes, que eu adoro inventar coisa na cozinha. Imagina que com 10 você já fazia tudo aquilo, agora então você deve estar. Dessa eu Alimentação sei e usar. trabalho. Por que as pessoas erram no trabalho ou na questão se alimentam mal quando estão trabalhando? Porque é ansiedade, eu acho que não é mais falta de informação. No mundo que nós estamos já não é mais. É envolvimento com pessoas? A comunidade que convive também atrapalha essa rotina? Como que você vê isso? Essa questão da comunidade. Com certeza, o social é a parte mais difícil de um processo de mudança alimentar. A não ser que tu tenha um convívio com pessoas que tenham o mesmo tipo de alimentação, mais saudável com você. Quando você está querendo ou emagrecer ou fazer uma dieta, o social sempre é mais difícil. No caso, agora a gente está em isolamento, mas de uma forma geral. A gente sai para beber, a gente sai para comer, pizzaria, sushi. E a gente tem um sentido meio inverso. De noite, a gente costuma consumir alimentos mais calóricos do que durante o dia, que é quando a gente está gastando energia ainda. Então, a gente tem essa popularização. Mas, o que eu percebo? Tanto a questão de tempo que a Lari comenta ali para o trabalho, mas muitas vezes é a questão de a pessoa não priorizar a alimentação. Tipo, eu quero melhorar minha alimentação, mas não separa um tempo para isso. Porque, querendo ou não, a não ser que tu vá comprar tudo, que tem essa opção, mas é muito caro, dependendo da região, mais caro ainda aqui. Na minha cidade, que não é uma cidade pequena, mas também não é uma cidade grande, a alimentação já é muito mais barata que Porto Alegre, que já é mais barata que São Paulo. Então, dependendo onde a pessoa tá, o valor agregado de uma salada sai muito caro do que se ela preparar em casa. Sim. Mas tem gente que tem condições de comprar e quer
prefere do que gastar esse tempo e tranquilo. E outras pessoas, elas precisam entender que elas vão ter que separar pelo menos um dia da semana, pode ser o domingo, e não precisa necessariamente congelar, porque dura bem na geladeira, mas organizar a alimentação da semana. O que eu vou comer de almoço? É uma coisa que também é bacana, é ter uma balança, por exemplo. Eu sei que eu como em torno de 60 gramas de arroz no almoço. E eu vou comer 5 dias da semana arroz. 30 gramas, ela dobra no cru. Então, se eu vou cozinhar 30 vezes 5, vai dar 150. Eu vou botar uma margem de erro, vou botar 180 gramas. Então, é uma forma de tu conseguir fazer marmita já para a semana, sem ter que cozinhar várias vezes, sem ter que sobrar demais e perder, ou cozinhar de menos e depois ter que improvisar. Mas tem que ter essa questão de organização, seja sozinho, ou então com um profissional que te oriente para tu conseguir não ter que pensar muito sobre isso, mas o tempo vai ter que ser gasto. Duas perguntas já para você ir pensando. Uma que, por que eu venho de uma família muito grande, eu falar, são 6 homens e 6 mulheres e 5 homens. Então, minha mãezinha não deixava a gente chegar na cozinha. Né? Tipo, a mulher, sai daqui, você vai se machucar, sai daqui que eu vou fazer. Então, assim, eu não peguei gosto por cozinha. Eu comecei a aprender a fritar uva recentemente. Então, eu não vi em casa uma programação, aprender a programar comida. Né? Comida faz panela grande para que todo mundo que chega, vai chegar visita, vai chegar gente e tal. Então, eu vi muito fartura de comida. E a segunda pergunta é, dentro desses princípios, porque o planejamento não faz parte nessa aula para a escola e própria família. Eu vejo que não tem essa coisa assim, come o que tem, liga, pede comida. Aonde que está a deficiência? Está lá no processo educativo, na escola, nessa base, ou nessa vida tão rápida que entra como recompensa a comida e acaba sendo o meu troféu? Tem tudo isso. Tem todas essas questões. Na educação, na escola, a gente não aprende nem educação financeira, que deveria, e nem educação alimentar, pelo menos o básico de uma questão de junções, entender o porquê da fruta, entender o porquê de fibras. Se eu tivesse tido uma educação alimentar, provavelmente eu teria feito muito menos erros durante a minha adolescência, porque na adolescência a gente começa a questionar muito o corpo, e entrar em padrões, e querer emagrecer mais. E eu fazia umas loucuradas que eu nem entendia o que eu estava fazendo, só fazia porque eu vi numa revista que era uma dieta bacana para emagrecer. Já fiz dieta da sopa, já fiz dieta da lua, já fiz tudo. E também tem a questão cultural. Então, muitas pessoas às vezes acham que, tipo, eu sou gordinha porque toda a minha família é gordinha. Mas essa questão de engordar, porque tem uma relação genética, é 15% do fator, geralmente. É muito mais a ver com o hábito. Só 15%. Em torno de 85% tem a ver com hábitos. Só que a gente repete os hábitos dos nossos pais, a maioria das vezes. Então, esse ciclo ou se quebra por algum familiar, ou então porque tu começa a não gostar da alimentação da família, ou porque tu começa a conscientizar, que foi o meu caso. Porque não que a alimentação aqui em casa fosse muito ruim, mas sempre foi muito refinada, não tinha muitas fibras, não tinha muita salada e verduras. Eu lembro que eu comecei a comer salada e verduras quando meu pai virou vegetariano e ele começou a comprar mais legumes e verduras. E daí, tipo, eu comecei a experimentar e gosto. Nem sabia que gostava. Então, tem esses fatores também da cultura. Por incrível que pareça, a pessoa que mais me incentivava a ter uma alimentação saudável era a minha avó. A maioria das avós são as que dão doce, que dão um monte de fartura. Minha avó era que fazia eu comer salada, fazia eu comer verdura, que me incentivava a comer pão integral. Nunca tinha ouvido falar em pão integral antes dela. Então, ela foi a primeira pessoa que me inseriu ao mundo integral. E tem essa Você quer ler o que a Roberta colocou aqui, ó? Quero. Na adolescência eu fiz dieta do queijo. Eu inventei de comer só queijo. Tadinha! Gente, o queijo. Nossa, doidinha varrida. O queijo tranca. Quer dizer, depende. Tem muita gente que fala que queijo tranca a questão intestinal, mas ao mesmo tempo tem alguns queijos que tem bastante gordura e a gordura é um emoliente para evacuação. Então, nem sempre tranca. Mas é por conta da proteína ali. A proteína acaba ressecando às vezes. A caseína também, que está relacionada ao leite. Ana, você tem um domínio da palavra, você tem conhecimento bacana. 2 perguntas. Se você já tem curso online
sobre nutrição, dicas. Se não tem, se vai gravar e tem projetos. E depois queria escutar um pouquinho da sua questão das finanças, né, investimentos. Eu acho uma jovem, então, assim, bem jovem, que já pensa dessa forma. O que você deixa ali, né? Tipo, quais são as dicas que você pode dar para outras gerações que estão te ouvindo? Fica à vontade. Tá. Ainda não tenho curso online, penso em fazer, mas eu acho que tem que ser algo muito bem estruturado. Eu trabalhei 2 anos numa clínica e isso acabou me sugando muito, me ensinou muita coisa também, mas eu não conseguia fazer o meu, eu tinha que seguir os padrões da clínica e eu ia Sim, ali articulando da forma como eu achasse que pudesse ser melhor para o paciente, porque minha preocupação maior sempre foi educação alimentar e também saúde mental, porque o profissional da saúde ele é muito responsável, tem que ser muito responsável com o outro. E eu já vi muitos nutricionistas e outros profissionais da saúde durante a minha infância e adolescência, quando acompanhava as minhas amigas, gritando, ofendendo, tipo, como assim você não emagreceu? E quando eu entrei na nutrição, eu tinha muito receio de que a nutrição fosse isso. E eu percebi que não era bem esse caminho. Então, essa é a minha maior preocupação. Eu não tenho curso online, mas eu tenho 2 tipos de atendimentos online, que é a consulta nutricional padrão, aquela que a gente já está acostumado, só que por videochamada. Então, segue fantástico. todos os padrões de anamnese, a conversa. Eu gosto muito de criar materiais didáticos também. Então, eu vou criando materiais de acordo com a demanda. Então, tipo, tenho muita dificuldade de beber água. Eu monto material e na consulta também vou dando dicas de como inserir. Tem gente que vai assistir a gente agora ao vivo, ou aqui nesse ano de 2020, tem gente que vai assistir talvez daqui 5, 10, não importa quantos anos. Como a live, ela deleta todos os comentários, fale pra gente qual é o link que ela vai achar você, porque ela pode rebobinar e achar você no momento Tá. oportuno e ter as consultas. Diga ali. No meu arroba do Instagram, arroba NutriAnaSpor. O Spor é SPOHR. Aí lá tem todos os meus dados, meu WhatsApp, tem ali Fabuloso. já um pouco de como eu trabalho, também tem algumas dicas com relação à alimentação, comparações, enfim, tô É montando um portfólio. impressão ou existe uma grande onda em relação ao bem-estar? Eu tenho a impressão que as pessoas estão mais cautelosas em relação à saúde. Sempre tem sempre existe alguém falando, já antes ninguém falava de refrigerante, hoje já tem gente falando, né? Enfim, existe uma campanha em direção ao bem-estar. É uma impressão minha ou realmente você acha que está acontecendo alguma coisa? Não, tá, já faz um tempo, é uma jornada nova. É quase Sim, como ela está acompanhando o vegetarianismo e o veganismo também, que eles vêm crescendo. A questão de as pessoas estão se preocupando mais com o que elas comem e tá? com o impacto da alimentação delas com o mundo. Algumas Com- elas sabem e preferem, tipo, ok, eu sei que o fato de eu comer alimentos provenientes de animais realmente tem impacto no mundo, mas eu não quero deixar de comer isso agora. Mas elas estão começando a criar mais consciência. Então, existe essa busca por mais saúde. Por exemplo, eu não. Nos atendimentos online, eu também tenho, além da consulta online, eu tenho a mentoria nutricional, que é tipo voltada só para educação. Ela é toda via WhatsApp, de acordo com o tempo que a pessoa tem disponível, voltado para a gente ir entendendo e inserindo mudanças mais pequenas, fracionadas na vida das pessoas, de acordo com o momento delas, que às vezes a pessoa não quer fazer uma grande mudança de uma vez, prefere aos pouquinhos e ir entendendo mais. E peraí que eu perdi a minha linha de raciocínio. Não, você está falando da Eu nutrição, tá. assessoria, as pessoas, você monta o programa dentro da realidade dela, se ela precisa de água, Isso. se ela precisar de tipo de Ah, acompanhamento. lembrei. Ajudei? Pode. Lembrei. Por exemplo, eu atendi uma paciente ontem que ela descobriu intolerância. Ela já foi minha paciente no passado, ela já lida bem com a alimentação, mas ela queria uma consulta pontual só sobre intolerância. Ela queria entender como é que ela ia cuidar, o que ela podia fazer. Então, eu criei uma aula para ela sobre intolerância à lactose, com marcas, dicas, como ler rótulo, o que cuidar, algumas receitas caseiras também. E fiz toda a consulta baseada numa aula, para ela conseguir fazer essas mudanças alimentares. Não vai ter um acompanhamento nutricional em si, é como se fosse uma consulta aula mesmo, mas eu estou dando um suporte para ela também no Arts, para tirar algumas dúvidas, e também ler os rótulos junto com ela, porque tem uma diferença entre conter traços de lactose e contém lactose.
porque às vezes a pessoa ainda se confunde e acha que é a mesma coisa, e na verdade um é para alérgico e o outro é para intolerante, a não ser que ele tenha um nível muito alto que isso vai alterar. Então, até a pessoa se acostumar com isso, leva um tempinho, então a gente fez essa consulta. Não, perfeito. Você sabe que, na época, eu saí da casa dos meus pais e fui morar com minha irmã. E eu era, tipo assim, muito exigente com comida, tipo assim, e a mãe tratou muito, facilitou muito. Então, tinha frango na mesa, eu falava, eu quero carne. Aí ela fazia o bife, eu falava, eu quero frango. Eu era assim. E ela fazia os meus gostos, né? Aí eu saí da casa dos meus pais, vou morar com uma irmã, ela sentou na mesa e falou assim, olha, Renê, eu vou tratar você como meu filho, só que você vai comer o que tiver na mesa. Eu dei aquela engolida grossa assim e falei, meu Deus, agora já vem, né? A única coisa que eu não como até hoje é o pimentão, porque ele me faz bem para a memória, sabe? Assim eu fico lembrando dele. O resto, eu como cebola frita, crua, um monte de coisa. Aí eu queria só falar isso para você, porque eu vejo que muita gente fala, eu não gosto de tal comida, mas ela nunca provou. Ou foi feito de uma Sim. única vez. Né? Às vezes viver a experiência do alimento feito por outras pessoas, tempero de outras pessoas, às vezes você fala, não gosta porque você teve uma experiência não tão positiva naquele momento. Como as pessoas acabam Opa. atrapalhando, assim, trata tão bem você que acaba criando hábitos não bons, né? Que você fica muito viciado com aquilo que só quer na alimentação, né? Sim, não, e essa questão, por exemplo, que tu comentou de tipo a pessoa nunca provou ou provou só de uma vez. As nossas papilas gustativas, elas estão acostumadas com um padrão de alimentação, geralmente relacionados à infância. Nos Sim, primeiros 3 anos é quando a gente forma todos os nossos gostos. E também durante a gestação isso também está ligado, o que a mãe comeu, a gente tem essa ligação ali também. Mas a gente deveria provar em torno de 10 a 12 vezes o mesmo alimento de formas diferentes, não precisa ser sempre igual. Tipo, por exemplo, se eu não gosto de pepino, eu não vou comer sempre o pepino cru. Eu posso botar ele num suco, ou eu posso colocar numa receita e ir testando outras formas de consumo. Que nem vegetais não era uma coisa que eu super apreciava, mas quando começou a ter com muita frequência aqui em casa, eu fui provando ela de várias formas. E eu percebi que hoje eu gosto, não sou tão fã dela crua, assim, cozida, sem muito tempero, mas com um queijinho, ou então junto com outros temperos de salada, ou um molho, alguma coisa do gênero. Que ninguém gosta de comida sem tempero, sem sal, sem graça. A gente quer sabor, a gente quer aconchego. Então, comida é uma forma de acolhimento. Então, é bacana perfeito. tentar experimentar uma forma que te agrade. E querida, a Ó, gente tem tá uma chegando Nutri quase. aqui. Oi? Entrou uma Nutri aqui também, ó. Nutri Entrou? Carol. Você conhece ela? Ó, pela fotinho, não, mas eu sou péssima de nome. Se eu te conhecer, mil desculpas, porque eu sou muito ruim, muito ruim. Mas assim, lendo aqui pela. A fotinho tá muito pequena. A Bruna Noronha eu conheço. Bruna Legal, Noronha sejam vive bem-vindos. fugindo de mim. É sua cliente? É minha amiga, daí eu tava fazendo a mentoria com ela, parou de me responder. Bruna, volta, fala com a Ana, acompanha, recebe a mentoria aí. Sobre investimentos, o que você pode falar pra gente? O que está Ah, acontecendo? Quando que você entrou? Como que foi isso? eu comecei a estudar sobre investimentos mais ou menos com 22 anos, mas eu fazia o que é errado. Com 20 anos eu já investia, mas eu não sabia no que eu estava investindo. Eu só ia lá no meu banco e falava, aplica tantos reais. Aplica o que sobrou de alguma coisa. Só que nessa época também não sobrava muito dinheiro, o que é mais absurdo ainda, porque eu estava aplicando o pouco dinheiro que eu tinha em algo que eu nem entendia, só porque meus pais tinham me avisado. E meus pais entendem menos do que eu, porque eles nunca se interessaram em pesquisar, em entender mais. Sim. Às vezes eles ficam com medo de estar na bolsa de valores. Então, eu entendi que essa aplicação, na verdade, que eu estava fazendo era um CDB, era uma aplicação boa na época, porque eu ainda não conhecia corretoras nem nada. E a corretora, o banco, ele descontava uma taxa muito pequena. E naquela época o CDB dava bons juros. Eu conseguia tirar em média 10, 12% ao ano, dependia. Isso bruto. Aí tinha os descontos de imposto de renda, que eu não lembro quanto é que dava. E daí, pelos meus 22 anos, eu comecei a estudar um pouco sobre investimento, entender o que era esse investimento que eu fazia no passado, que eu não sabia. Eu acompanhei muitos vídeos da Natália Arcuri, eu amo a Natália Arcuri.
Hoje em dia eu não me identifico mais tanto, porque eu sinto que o que ela passa, eu já passei desse patamar, já tô um pouquinho mais, gosto mais de entender sobre a bolsa atualmente. Aí eu tô acompanhando mais o Primo Rico, o Vinícius de Guimarães, e eu tenho um grupo também com alguns amigos que investem, então a gente vai trocando dicas, mas eu não sou a maior entendedora. E eu sempre tive muito essa questão de economizar. Se eu tô na rua e eu tô com fome, mas eu sei que daqui a 1 hora, 2 horas eu vou pra casa. Eu não vou comprar nada na rua. A não ser que eu queira muito, tipo, quero comer um sorvete, é uma coisa que, tipo assim, vai me deixar feliz. Eu também gasto, porque meus amigos acham que eu sou mão de vaca, que eu não gasto nada nunca. Mas eu ponho muito na balança, tipo, Na balança. quero. Eu comecei também a fazer perguntas pra mim antes de fazer compras, mesmo que ela seja uma compra pequena. Quero, preciso, vou usar, ou então, no caso, se é uma comida, vai me deixar feliz? Vai realmente, tipo, mudar o meu dia? Vai me agradar? Se todas elas são sim, a última pergunta que eu faço, minha irmã gêmea aberta. Aí eu faço mais 2 perguntas. Posso? Até que ponto isso afeta o meu orçamento do mês ou do ano, enfim, que eu penso sempre a longo prazo. E qual era a outra pergunta? Ah, quantas horas eu trabalhei por isso? Por exemplo, teve uma época que eu estava cogitando comprar uma TV, só que daí se eu fosse comprar uma TV, eu queria comprar já a TV que vai ficar para minha vida. Se eu me mudar, porque atualmente eu moro com os meus pais, eu iria levar. Então ela custava mais ou menos quase 3 mil. Aí eu falei, gente, eu vou trabalhar 1 mês e pouco para comprar uma TV. Aí eu parei assim para pensar. Eu tenho uma TV antiga na sala, que não é Smart TV, e daí eu descobri o Chromecast, que é aquele que tu conecta com o celular e consegue fazer a TV virar Smart. R$ 200, muito melhor que 3 mil. É isso aí que eu vou comprar. Consegui um desconto à vista, daí ficou 190. Aí coloquei, tô com ele já faz 2 anos e foi a melhor coisa. Minha TV tá funcionando, tá ótimo, economizei R$ 1.800. Fala, que coisa, gente, que demais isso, escutar isso. Aliás, mentira, eu economizei R$ 2.800 porque a TV era É 3 mil. 2.800. Agora, a pergunta que doeu em mim, a hora que você fez, foi: quantas horas eu vou ter que trabalhar para pagar isso? Essa É, pergunta doeu aqui, sabia? E eu acho que ela entrou. Doeu tanto que entrou, porque, assim, antes de eu comprar alguma coisa, eu falei, beleza, que legal, mas quantas horas eu vou ter que trabalhar para pagar isso aqui? Se essa. doeu, tem alguma coisa errada. O prazer e a dor foi assim, o prazer foi menor que a dor, então tem que trocar, tem que buscar alternativas, né? Exato. Então, tipo, na época o meu salário ele não era dos mais altos, mas também não é um salário tão ruim pro que o Sim, Brasil tá acostumado, é acima da média. Mas eu fazia freelas, todos os freelas que eu fazia, tipo, às vezes entrava 1.000, alguma coisa a mais, 1.500 a mais, seja de uma apresentação de teatro, ou então às vezes eu faço dublagem também, então às vezes eu fazia 5 horas de dublagem, a hora da dublagem é maravilhosa. Então entrava uma boa grana. Mas também tinha meses que não entrava nada. Então, esse dinheiro extra eu nunca contava como um salário. Era um dinheiro que ia para o investimento. E daí, meus amigos, às vezes, eles ficam tipo assim, tá, Ana, mas tu tem dinheiro? Eu falei, mas o ponto é que eu não considero que esse dinheiro é meu. Ele tá lá guardado para ano do futuro. Então, é por fabuloso. isso que eu economizo. Então, às vezes, eles ficam, tipo, não conseguem entender. Tipo, eu sei que tu tem dinheiro. Eu falei, eu tenho, mas eu não tenho. Esse dinheiro não é meu. E no momento que eu considerar ele, talvez eu gaste. E eu não quero. Então, eu guardo, invisto e tá lá. Não, essa sua maturidade, né, sobre isso é notório já na sua fala, né, e na sua atitude. Essa questão de dublagem, me conta um pouquinho. Tipo assim, o que a gente pode saber dessas dublagens? Tem dublagem para filme, para que é? Nossa, quem dera, não. Não, mas eu tô assim, eu sou pé quente, eu tô te desejando. Obrigada, eu adoro dublagem. Eu não Recebe, sabia, recebe. eu não imaginei que eu ia gostar tanto. A dublagem ela surgiu a partir de uma amiga que eu vi que fazia, que era atriz também, porque tem que ser ator, deveria ter que ser ator a princípio, porque DRT tem que ter. é uma forma de atuação, só que só com a voz. E eu achei interessante. E aqui em Porto Alegre tem um centro de dublagem que faz só para jogos. Jogos que vêm dos Estados Unidos, geralmente, ou de Madrid, etc. Eles fazem a parte de dublagem e não precisa ter que ter curso para essa dublagem. Não Sim. sei exatamente por quê, não sei se é porque eu não tem muita dublagem aqui em Porto Alegre, então eles acabam não exigindo. Enfim, eu fui um pouco nervosa. A minha primeira dublagem foi uma dublagem simples, porque podia ter falhas na voz, era para ser de guerra, então era para ser bem realista. Já as outras dublagens já era uma coisa mais caricata, de jogo mesmo. Eu nunca prestei atenção qual jogo que eu dublava, porque a gente não pode falar.
Não é uma coisa que eu posso botar no meu currículo. Eu posso botar, já fiz dublagem em jogos, mas não posso botar qual é o jogo nem nada. Eu assino um contrato de confidencialidade. E eu comecei a gostar muito disso, de brincar com a voz, de fazer uma velhinha, de rir, e como eu conseguia atuar sem estar com o corpo junto, ou necessariamente a cara, era só a voz. E eu queria que tivesse tido mais. Mas pretendo, quem sabe, quando eu for me mudar para São Paulo, estudar sobre dublagem por aí, que é o polo no Brasil. Eu desejo que isso aconteça. Responde a pergunta da Beta. Quantos anos você tem? Qual corretora você investe? Então, Beta, eu tenho 26. Eu tava querendo começar na bolsa no passado, mas amém que eu sou teimosa e demoro pra assimilar essas coisas, porque eu entrei bem na crise, que foi o melhor momento. Porque fiz merda também. Quer dizer, só não fiz merda mesmo porque tudo tá subindo. Mas eu, tipo, investi sem ter direito, noção do que eu tava investindo. Mas nada muito absurdo, mas podia ter feito melhor. E eu tô investindo tudo pela Inter, porque eu achei prático. Eu gostei que é tudo pelo aplicativo e também é um banco junto. É, eu tenho uma amiga que ela tem na Clear, eu acho, que também não tem taxa de corretagem. A minha decisão foi a partir da taxa de corretagem para bolsa. Porque eu gosto de comprar tudo fracionado. Que na bolsa de valores tem a opção de tu comprar ou o pacote de 100 cotas, ou tu compra fracionado. Eu sempre compro fracionado porque eu sou ansiosa. Então, se eu comprar tudo de uma vez e ela cair, eu vou ficar nervosa. Quando eu entrei na bolsa, eu entrei só com R$ 1.000, ali em março. E, tipo, no primeiro dia subiu R$ 6, eu fiquei faceríssima. Aí passou uns 5 dias, caiu R$ 50. Eu falei, Jesus, não vai dar certo. Aí depois subiu 200. Eu falei, ai, tô no caminho certo. Aí caiu de novo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não estou sabendo lidar com isso. Aí eu comecei a me acalmar um pouco, entender que quando cai é uma oportunidade de compra. Mas às vezes eu fico nervosa. Será que vai voltar a subir? Será que sobe? Então a Beta vai pela Rico, agora baixaram lá a taxa. Ah, entendi. Isso é legal. Porque eu só compro com fracionado. Às vezes eu compro ao longo do dia várias vezes fracionado. Tipo, comprei 10 cotas, caiu mais 20 centavos, compro mais 10 cotas. E daí eu vou indo. Fantástico. Minha querida, chegamos a 36 minutos. Eu queria que você fizesse um fechamento desse nosso bate-papo, uma mensagem que você quiser deixar para o mundo sobre esse momento, sobre o que você quiser, e depois a gente vai para o nosso quadro Contadores de Histórias. Fica à vontade. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que está assistindo do futuro. Foi muito bacana essa conversa. Eu sou uma pessoa basicamente muito falante, deu para perceber nesse ao vivo, eu falo muito. Tranquilo. E às vezes a vida não acontece exatamente como a gente esperava. Eu nunca imaginei que em julho eu estaria trancafiada tantos meses em casa. Mas também me serviu muito de botar em prática planos antigos. Eu sempre quis começar a trabalhar mais com a nutrição no online. E se não fosse a quarentena, provavelmente eu teria adiado mais tempo ainda esses planos. Então, é difícil a gente conseguir tirar bons proveitos, às vezes, de situações inesperadas. Mas tem como, vai no seu tempo também. Durante o primeiro mês da quarentena, eu só fiquei pensando o que eu ia fazer e não fazia nada. E depois que eu comecei a reagir, e, por favor, comece a investir hoje, porque os seus dividendos do futuro agradecerão muito. Fabuloso, fabuloso. Gente, 2 recados importantes. Uma, quem deixou recado aqui para Ana, uma mensagem, uma pergunta, vai apagar na hora de salvar lá no IGTV. Ela é automático, independe de mim, tá? Então, por favor, se você deixou uma pergunta ou um comentário positivo para Ana, volta lá no IGTV, escreve porque ela consegue ver e poder responder para você. Senão fica uma coisa assim, acaba não acontecendo essa interação. E o segundo recado é o seguinte, se você acredita na educação, apoie os nossos afiliados que estamos ali na bio. Tudo que você compra na Magazine Luiza, que é o link Magazine Educar, tirando os impostos, nós distribuímos isso para a escola pública em material paradidático. Então, ajuda as crianças da escola pública comprando simplesmente ali no link dos afiliados. Tem a vaquinha também, que é um link de doação, para quem quiser ajudar uma criança. Com R$ 2,95 todos os meses é possível ajudar uma criança da escola pública. Ana, vamos para o nosso quadro Somos Todos Contadores de Histórias? Tá, é o com papel e caneta? Sim. Tá, deixa eu pegar aqui o papel e caneta. Pega ali. Escolha 3 palavras aleatórias. 3 palavras, tá. Uh. 3 palavras aleatórias.
Eu tenho que falar ou você escrever? Você escreve e já me fala para eu falar as Ah, minhas tá. para você anotar. Tá. Pode falar. Investimento, Investimento, paixão paixão, e propósito. propósito. Anote as minhas. Tá. Lanche. Lanche, Tô aqui procurando, que eu tenho um monte de papelzinho aqui, eu vou jogando, vou vendo se eu acho alguma coisa. Aqui, ó. Porta porta, e frio. frio. Ah, tô entendendo bem de frio. Então vamos lá. Você coloca tudo isso num balaio só, costura essas 6 palavras, Tá. começa a construir a sua história. Você, no momento oportuno, você me passa a história. Eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. Uou! Isso E o aí, problema é sempre o tempo. é o tempo. Agora eu sei que você já detona, você já manda bem, eu já sei que você domina. E Ana, toda boa história, ela começa com Era uma vez. Então no quadro somos Tá. todos contadores de história. Ela que é de São Leopoldo, São Leopoldo. Tá São certo. Leopoldo, certo? Era uma Tá. vez, é com você, seja bem-vinda. Tá. Era uma vez uma menina que tinha uma grande paixão por investimento. E um dia ela resolveu empreender. Posso passar para ti já ou não? Eu tenho que falar mais. Pode ir? Ela resolveu empreender e já começou ali muito jovem, quando ela já começou a vender os seus lanches na sala de aula. Com a ajuda do pai, já cedinho faziam muitos lanches. Até faltava na hora de entrega. Mas sua paixão por investir e guardar dinheiro era seu propósito. Sempre existiu e ela nem sabe exatamente de onde veio, mas intuitivamente ela vai seguindo o seu caminho. E ela vem abrindo portas para outras gerações. E ela deixa essa mensagem que essa combinação é possível, independente da idade, independente do frio que cada um está passando nesse momento. É possível pensar no futuro e fazer investimentos. É você. Gente, mas você já falou tudo. Arrasou. Que É... raiva, foi ótimo. Que raiva, foi ótimo. Mas eu não falei que raiva. Você falou o quê? Eu falei, gente, você já falou tudo. Só Ah, falei tá, eu isso. entendi. Então tá bom, eu tô inventando. Ó, termina aí que depois eu quero fazer outra brincadeira com você. Vai lá, continua. Ah, seu propósito. E foi assim que ela conquistou o seu primeiro milhão. E você também irá. Uma salva de palmas, gente, coraçãozinho pra Ana. Foi Já, incrível. já tô jogando pro universo que eu quero esse primeiro Eu, milhão. Porque eu acho que já tem 1 milhão te esperando, só tem um telefone pra tocar. quero. Ana, Oi. quero fazer uma brincadeira com você aqui. Tá. Você como atriz e como profissional da comunicação, vamos tentar fazer uma como que é? Não é intérprete, fugiu, narração, não é narração, é Dublagem? dublagem, vamos fazer uma dublagem, eu e você. Tá. Você faz a minha, eu vou mexer a boca e você me imita, você Tá cria um bom. personagem pra mim e Ok. eu vou te dar liberdade de você colocar as características que quiser e eu vou mexer a boca baseado naquilo que você fala, pode ser? Tá bom. Tá bom. Eu não sei se vai dar certo, mas deu vontade de fazer isso agora ao vivo. Não, vamos Calma aí, tentar, vamos tentar. Tá. Olá, pessoas. É com muito prazer que estamos aqui nessa tarde. Que dia é hoje mesmo? Oi, quinta-feira. E eu gostaria muito de agradecer a presença de cada ser humaninho que esteve nesse momento falando sobre saúde. Também falamos sobre um pouco de o que falamos? Ai, minha memória está um pouco ruim. Eu acho que eu tenho que cuidar da minha alimentação para melhorar a memória. Falamos também sobre dinheiro. Dinheiro sempre muito bom. Gostamos de dinheiro. Gostaria de ter mais. Alô, alô, alô. Isso, mexeu a boquinha de novo. E daí,
Eu fiz pra ser engraçado. Foi ótimo. Agora eu vou fazer uma com você agora. Então é o contrário agora. Tá bom. Não faço nem ideia do que eu vou fazer, gente. Como que é isso? Não tem problema. Vamos lá. Olá, eu sou uma atriz profissional e faço muitas coisas. Inclusive eu posso fazer o seu cardápio. Ligue agora, nesse momento, para São Leopoldo. Nesse momento, vamos fazer a sua encomenda para empresas, escolas, para todo mundo, inclusive para todo mundo que gostam de reality show. Vamos cuidar de vocês, vamos cuidar da sua alimentação, vamos cuidar da sua equipe, vamos cuidar dos profissionais envolvidos, porque eu sou de São Leopoldo, eu sei o que é passar frio, e eu sei o que é passar fome, e eu vou te ajudar. Aí eu percebi depois que eu não tava mexendo só a boca, eu tava fazendo sonzinhos de ASMR. Tava saindo um ASMR aqui no fundo. Fabuloso. Gratidão, Ana. Obrigado por tudo, pelo carinho, pela sua energia, pelo seu talento, tá? Pela sua vontade de viver, de impactar o mundo. Obrigado, viu? Obrigada eu. Foi um prazer ter participado. Muito obrigada pelo convite. Um beijão para todo mundo que mandou um coraçãozinho, mandou uma frase, mandou uma pergunta. E a gente se encontra nas próximas lives aqui no Rodeio. Beijo, fica com Deus. Saúde! Tchau, obrigada.